Que rufe os tambores, pois agora anunciaremos a pergunta que norteará a nossa enquete. A pergunta é essa: a negligência com pecado, entre aspas, tá entre aspas, pequeno, pode comprometer a salvação? Muitas pessoas participando, 90% estão dizendo que sim, 10% estão dizendo que não. Eu acredito que temos muitas participações no YouTube aí, ô querido Natiel. Temos sim, Pastor Júnior. Os nossos internautas já estão participando conosco aqui, deixando os seus registros. Eu vou fazer a leitura do primeiro comentário aqui da nossa querida irmã Marluce Novaes, que hoje, além de ter comentado com certeza no nosso WhatsApp, também mandou mensagem aqui no nosso chat. E ela responde que sim, a resposta da enquete: se não houver arrependimento, pode criar barreira na comunicação com Deus. Muito obrigado, irmã Marluce Novaes, por seu excelentíssimo comentário aqui no nosso chat. E o Natan Jás também chega respondendo a nossa enquete com sim. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Muito obrigado, irmão Natan Jás, que está lá em Canindé, no estado do Sergipe, acompanhando o programa Voz da Libertação. Vamos ver quem mais? A irmã Rosângela também está conosco, dizendo bom dia na santa paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Muito obrigado, irmã Rosângela, que tinha desaparecido aqui do Voz da Libertação, agora voltou a comentar também, que Deus abençoe. Vamos ver quem mais aqui está. A irmã Sheila também comenta aqui. Com certeza que sim. Irmã Sheila, muito obrigado a você por seu comentário aqui no programa Voz da Libertação. Que rufe os tambores para que vejamos como ficou a enquete. Como eu disse, muitas participações, o resultado foi esse: 90% dizem que sim, 10% dizem que não. Respeitamos a opinião de todos vocês, logicamente, porém, como sempre dizemos, o mais importante é o que a Bíblia diz. Presbítero Júlio Souza, o que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? Pastor, a Bíblia diz que os supostos pecadinhos podem trazer grandes problemas. Inclusive, Salomão escrevendo... Sim, a resposta. Sim, porque os pecadinhos podem trazer sérios problemas. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 15, ele fala: apanhai as raposas e as raposinhas, né? Quer dizer, as coisinhas pequenas ou aparentemente pequenas podem sim trazer sérios problemas. Jesus, aqui em Lucas capítulo 16, verso 10, diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Aqui, Jesus está fazendo a alusão a ter cuidado também no que se refere ou no que parece ser pouco. Então, parece ser simples, parece ser pouco, mas deve ser cuidado. Então, é o tal do, entre aspas, pecado pequeno, que na verdade é bem assim, da realidade não existe pecado pequeno, existe sim transgressão da lei de Deus. Claro que as consequências imediatas do pecado, sim, isso pode ter distinção, sem dúvida alguma. Não tenho tempo para dar exemplos, mas claro, uma coisa é a pessoa cometer o pecado da mentirinha, porque achou que era menos pecado, pecou também, e a pessoa cometer o pecado da agressão e atacar fisicamente outra pessoa. Então, observe, ambos são pecados, mas a repercussão e o que isso pode gerar, certamente é distinto e pode ser notado. Gálatas 5:9, Paulo fala sobre tomar cuidado com o fermento, inclusive também citado muito bem pelo presbítero Renato. Sim, o fermento ele tem essa conotação de alterar a química, né, o funcionamento da massa. Então é um problema, é algo aparentemente pequeno, mas que pode gerar, infelizmente, grandes problemas. É interessante também que o autor da carta aos Hebreus, ele faz menção do que aconteceu com o povo judeu no deserto, o povo hebreu no deserto, e nos fala para não cairmos no mesmo engano. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, onde entra o engano do pecado? Aquilo que nós julgamos ser menos problema. Então, o pecado vem com outra roupa, vem com outra aparência e passa a ser aceitável. Este é um dos meios em que podemos ser, um dos motivos que podemos ser enganados pelo diabo.
E eu volto à tese de que não há pecadinho nem pecadão. Mateus 7, verso 21 ao 23, Jesus é claro: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aqui não é mensurado, não é calculado o tamanho do pecado. Olha, cuidado se você está pecando bastante ou pouquinho, se o teu pecado é grandão, se o teu pecado é pequenininho. Simplesmente o que Jesus está dizendo é que apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu finalizo a minha resposta com um texto que eu gosto muito quando eu me refiro ao cuidado em relação ao pecado, que está na carta de Tiago, capítulo 1, verso 14 ao 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, somos chamados ao pecado. Esta é a tentação. Ser tentado ainda não é pecado. Engodado porque a concupiscência é o desejo da carne que conspira contra Deus. Verso 15, depois havendo a concupiscência concebido, ou seja, gerou, né? Ou melhor, é a concepção. E logo em seguida se gera o pecado. Dá luz ao pecado e o pecado é consumado, gera morte. Observe que nada nasce grandão, né? Começa pequenininho. Primeiro, a tentação é alimentada pela concupiscência, o desejo da carne. Isso não sendo combatido, acaba então gerando o pecado e o pecado leva à morte. Cuidado, os maiores problemas podem surgir pelos pequenos deslizes.